Bom dia, que Deus venha nos recolher debaixo de suas asas e nos proteger, que a proteção do Deus Pai Altíssimo é maravilhoso. Hoje eu vou estar lendo mais uma palavra preciosa da Bíblia Sagrada de 2 Reis, capítulo 23, do 3 ao 7, e o devocional de Tim Gustafson, e logo depois o segredo do contentamento. Deus, sou grandemente agradecida por o Senhor me dar a voz, os meus cordões vocais estarem bem para estar lendo mais uma palavra preciosíssima do seu livro da vida, a Bíblia Sagrada, e logo depois as leituras que o Senhor colocou em nossos corações para compreendermos mais nos dias de hoje. Amém e amém. Que Jesus esteja fortemente com todos nós. Primeiramente estarei lendo 2 Reis, ou versos do 3 ao 7. Ele ficou perto da coluna real em pé e fez com que Deus, o Senhor, uma aliança pela qual ele lhe obedeceria e guardaria as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma. E também cumpriram tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro, e todo o povo prometeu cumprir a aliança. Então Josias ordenou a Euquias, o grande sacerdote, aos sacerdotes ajudantes e aos guardas que estavam de serviço na entrada do templo que tirassem para fora do templo todos os objetos usados na adoração do deus Baal, da deusa Aserá e das estrelas. O rei queimou todos os seus objetos fora da cidade, perto do vale de Cedron, e mandou que levassem as cinzas para Betel. Retirou do serviço os sacerdotes pagãos que os reis de Judá haviam nomeado para oferecer sacrifícios sobre os altares dedicados aos ídolos, nas cidades de Judá e nos lugares de perto de Jerusalém. Também retirou todos os sacerdotes que ofereciam sacrifícios ao deus Baal, ao sol, à lua, aos planetas e às estrelas. Ele retirou do templo o poste da deusa Aserá e os levou para fora da cidade, para o vale do Cedron. Ali ele queimou e fez virar cinza, que espalhou no cemitério público. Ele destruiu os quartos do templo onde ficavam os prostitutos, que é as prostituições que havia naquele lugar. Era nesse lugar que as mulheres teciam as roupas usadas na adoração da deusa Aserá. Amém. E no devocional, tópico de junho, santidade, medidas drásticas. O rei renovou a aliança na presença do Senhor, comprometeu-se a obedecer ao Senhor e cumprir seus mandamentos. O arco e a aljava cerimoniais ornamentadas tinham sido penduradas na parede da nossa casa há anos. Eu os herdara do meu pai, que os adquiriu enquanto servíamos como missionários em Ganã. Então, um dia um amigo ganense nos visitou quando ele viu o arco.
sondou-o com um olhar estranho. Apontando para um pequeno objeto amarrado a ele, disse: Isso é um feitiço. Encantado mágico. Eu sei que não tem poder, mas não o guardaria em minha casa. Rapidamente cortamos o amuleto do arco e o descartamos. Não queríamos nada em nossa casa destinado à adoração de alguém que não fosse Deus. Josias, rei em Jerusalém, cresceu sabendo pouco sobre as expectativas de Deus para o seu povo. Quando o sumo sacerdote redescobriu o livro da lei no templo há muito negligenciado, Josias queria ouvir sobre o livro da lei do templo. Assim que soubesse o que Deus tinha dito sobre a idolatria, os idólatras, como está escrito em 2 Reis 22:8. Ele ordenou mudanças radicais para levar Judá a cumprir a lei de Deus. Foram mudanças muito mais drásticas do que simplesmente cortar um amuleto de um arco. Hoje, os cristãos têm mais do que o rei Josias tinha. Muito mais. Temos a Bíblia inteira para nos instruir. Temos uns aos outros e a presença vital do Espírito Santo, o qual traz tudo à luz, coisas grandes e pequenas, que de outra forma poderíamos ignorar. Amém. Agora eu vou estar lendo o segredo do contentamento, o mistério do contentamento. A resposta cristã à aflição precisa incluir o autoexame que sonda o coração, produz um destes 3 resultados. Primeiro, o cristão pode chegar à conclusão de que um único pecado ou um padrão pecaminoso de conduta é a causa da aflição. Precisamos tomar cuidado, pois a Bíblia indica claramente que nem toda aflição humana é resultado direto de um pecado específico que a pessoa cometeu. Pense em Jó e no cego de Jó 9. Veja os versos 3. A palavra de João 9. Veja os versos 3. Ao mesmo tempo, algumas das nossas aflições são frutos do pecado. O ensino do apóstolo Paulo sobre os abusos na ceia do Senhor em Corinto é um exemplo claro disso. 1 Coríntios 11, dos versos 27 ao 32. Quando percebemos nosso pecado, precisamos nos arrepender dele e depender da misericórdia de Deus para aliviar nossas aflições quando e se ele achar que deve fazê-lo. Segundo, quando o cristão se examina, pode vir a identificar em si mesmo o pecado do descontentamento novamente. Ele precisa se arrepender desse pecado e pedir que Deus lhe dê contentamento em meio à aflição. Terceiro, quando um cristão examina atentamente sua vida e os ídolos de seu coração, enxerga toda a situação que está enfrentando com a perspectiva espiritual certa. Ele é lembrado de que o pecado e não as circunstâncias é seu maior inimigo. O fardo, a aflição, a circunstância exterior perdem repetidamente seu poder controlador sobre nós. Conhecer o fardo do pecado diminui os outros fardos da nossa vida. Quando a aflição atinge uma família, seja por problemas financeiros, por dificuldade de relacionamento,
pela perda de um emprego ou morte de um filho, frequentemente resultado é descontentamento e discórdias. Não deixamos de buscar a Deus, mesmo que nós estejamos com discórdias, com tristezas. Estou, sim, passando por uma tribulação, com dores. Para mim não está sendo fácil gravar esse vídeo agora, nesse momento. Estou, sim, debilitada, mas nem tão debilitada como muitos estão nesse momento. Se eu tenho força para estar lendo estas palavras, é porque Deus está me fortificando, pois estou com um buraco no meu lado direito, pois fiz uma cirurgia a semana passada de uma hérnia obstruída, uma hérnia inguinal perto do intestino. Mas aqui estou eu, fiquei uns dias debilitada, mas eu senti assim um vazio tão grande, por não poder estar gravando. Teve uns dias que eu não gravei. Passei ruim na sala de cirurgia. Eu relato aqui. Fui entubada. Fiquei no oxigênio. Mas Deus estava o tempo inteiro comigo. Isso não é o fim, isso é o começo. Porque Deus me fortificou e me fortifica. E eu sou grata a Deus. Tive muitos dias com dor trabalhando. Até falei para uma colega de trabalho, uma prof, que eu estava sentindo dores. Mas lá eu estava para fazer o meu trabalho. Não foi fácil, mas eu fiz porque Deus esteve comigo o tempo todo. E o tempo todo Ele está comigo. E eu sou grata por isso. Que todos nós possamos ter essa força que não vem de nós humanos, vem do Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Rei dos Reis, o que fez o mundo. E a sua palavra não está morta, está mais viva do que tudo. Oh, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, todos os dias quando eu acordo, Ele me dá o privilégio do presente da vida. E eu creio nisso. E a palavra de Deus não é antiga. A palavra de Deus é viva e eficaz. É como uma espada de dois gumes que atravessa o meu coração, e todos os dias eu vivo porque Deus está em mim. Porque Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos meus pecados, pelos nossos pecados. E nada do que nós passamos é porque fizemos algo errado. É porque Jesus Cristo disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu e nós vencemos. Que Deus venha nos provocar a cada dia mais para nos fortificar a nossa fé, a nossa esperança num mundo que está acontecendo tantas coisas tristes, porque é a profecia que está na Bíblia Sagrada, e não é porque Ele quer que isso aconteça. Isso é reflexo totalmente das coisas que nós, seres humanos, provocamos aqui no mundo onde que Ele deu para nós contemplarmos, aproveitarmos, mas com devoção, com amor. Ele nos deu para nós e também nos deu o livre-arbítrio para fazermos o que bem entendemos. Se escolhemos ir para o lado podre, sujo,
nós estaremos na podridão. Mas se irmos para o sorriso, a iluminação, a luz do Jesus Cristo, que nos fez para contemplarmos o melhor desse mundo, para sentirmos o perfume inalando, forte, cheiroso, não podridão, que nós possamos se agarrar a Deus Todo-Poderoso, as suas promessas maravilhosas, mesmo em meio às sombras. Porque Deus é santo, 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 santo. O tempo todo Ele é o mesmo. Hoje, ontem, amanhã e para sempre, eternamente. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus, 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 Deus. Deus santo. Deus que nos dá paz e esperança para honrarmos com toda a nossa força. Graça e paz, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém.